Meu nome é Eduardo Pinto, tenho 72 anos e sou um realizador de encontros. Nasci em Viseu, lembro-me bem de brincar aos castelos, lembro-me de fazer espadas em madeira e brincávamos nos grandes rochedos graníticos que torneiam a sede de Viseu. Eu não tenho recordações do meu pai, faleceu quando eu tinha 2 anos, e a minha mãe é o amor da minha vida, no sentido de que foi a mulher mais importante que sempre esteve incondicionalmente ao pé de mim e a mim me orientou em toda a minha vida. Vivi com o meu avô materno e era uma casa modesta, mas farta. E farta não só na mesa, como nos amigos, e entronca em muito daquilo que vim a fazer durante o resto da minha vida. A minha carreira profissional começou no Serviço Militar Obrigatório, onde fui selecionado para um setor das telecomunicações. Tive 2 anos na Guerra Colonial. Ao regressar da Guerra Colonial, fui para a Marconi. Portanto, iniciava-se a era dos primeiros computadores, da adoção dos primeiros computadores. A Marconi, portanto, estava muito avançada, de fato, em relação à maior parte das empresas portuguesas e tinha uma gestão muito dinâmica, e acabei por ser selecionado para programador. E essa carreira levou-me a evoluir para a análise de sistemas, que é uma função superior, e então uma empresa externa convidou-me para eu ter uma formação especial nos Estados Unidos. Representava um construtor americano que tinha equipamentos à prova de violação. Se houvesse alguma violação sem códigos prévios, autodestruía toda a sua informação. E foram equipamentos que as embaixadas dos Estados Unidos em todo o mundo tinham. E, portanto, precisavam de ter técnicos credenciados para poderem instalar os equipamentos em Portugal. Na evolução deste caminho, fui convidado ainda por essa empresa a formar uma software house que se chamava IN Software. Foi a minha entrada na área da gestão. Fiz um embrião, aliás, uma aplicação que tinha, que se chamava Documenta, que era uma espécie do Google. Esta entrada no mundo da gestão depois alargou-se. Quando se entra de facto no mundo da gestão, os projetos são evolutivos e, enfim, uma pessoa começa a ser conhecida também no mercado, etc. Tive outras solicitações. Tive uma empresa na área das telecomunicações e do serviço de valor acrescentado. Lancei em Portugal o televoto através do telefone, nomeadamente com um programa da Chuva de Estrelas, com a Catarina Furtado. Continuei uma carreira de gestão e que terminou como gestor público. Era uma empresa que se chamava Refer Telecom, sempre dando dividendos ao acionista, que era a Refer, e tendo 150 pessoas na sua gestão. Foi neste tempo da Marconi que comecei a organizar encontros de gente de Viseu, de colegas de Viseu, aliados à gastronomia de Viseu. E, portanto, o Tibério foi um grande embrião para esse tipo de encontros, porquanto fazia as iguarias com que todos nós nos deliciávamos ao recordar os nossos tempos de Viseu. Começámos a procurar locais ou restaurantes em Lisboa que, por qualquer motivo, tivessem um prato característico de Viseu. Obrigatório tinham de ter sempre vinho de Dão. O restaurante onde íamos e não tinha vinho de Dão, dizíamos, nunca mais cá voltamos enquanto não tiver vinho de Dão. Portanto, no princípio, os jantares, o motivo era só a gastronomia da região, mas depois entendemos que era útil também chamar pessoas da região, de Viseu, por qualquer motivo, se tivessem distinguido, a falarem das suas temáticas em pequenos encontros que organizávamos e organizamos e continuamos a organizar com algum calor e com grande interesse para encontrarmos, digamos assim, as pessoas de Viseu. Estes encontros tiveram uma reativação
como continuação dos próprios melhores anos. Porquê? Porque muitas pessoas não conseguem ir a Viseu nos melhores anos. E então, apesar disso, há pessoas que por vezes não vão, mas têm disponibilidade localmente, em Lisboa, a deslocar-se e a fazer esses encontros. Começámos então a juntar-nos na casa de um amigo que tinha uma casa ali ao pé do liceu. Nesses encontros nasceu o embrião daquilo que na altura começou a aparecer e a juntar a juventude, que foram os clubes de garagem. Os discos de vinil eram muito populares e os êxitos, que antes eram do Elvis Presley e dos americanos, começaram também a ser êxitos italianos e êxitos ingleses. E, portanto, nós o que é que fazíamos? Ouvíamos a música estrangeira e partilhávamos as novidades dos discos que apareciam e que alguém tinha um disco novo para ouvirmos. Tudo isso evoluiu e nós criámos um clube de garagem. O primeiro, como disse, foi o Só Mais Dois, e o segundo foi um tic-tac. E nessa fase aparece um amigo nosso que tinha vindo de Moçambique, foi o Tó Fernandes, que nós chamamos Fifas, que foi convidado para fazer parte do tic-tac, e não só fazer parte, como começar a ensinar os elementos do clube, que por sorteio ou por queda ou por inclinação queriam aprender um ou outro instrumento. Olha, nasceram os Tubarões no final de 1963. No Clube de Viseu organizaram-se aos domingos, 15 em 15 dias, matinés dançantes, e então marcou-se, porque não, a estreia dos Tubarões em 26 de abril de 1964. E ficou esta data como a estreia oficial do conjunto dos Tubarões no Clube de Viseu. A primeira época de verão do conjunto, assim quase em rodagem, na estrada, como se costuma dizer, foram nas Termas de São Pedro Sul. Isto foi em 1964. Curiosamente, foi o ano em que foi aberto e inaugurado o Hotel Grão Vasco em Viseu. E então o João Ferreira dos Santos, que era o diretor do hotel, lembrou-se e convidou-nos, porque não nós irmos tocar no fim do ano de 1964 ao Hotel Grão Vasco. O Sr. Loureiro, que era amigo dos pais de todos os elementos da banda do conjunto, foi ele o grande empresário dos Tubarões. Portanto, ele acompanhou-nos sempre. E isso permitiu várias coisas. Primeiro, os nossos pais, porque nós éramos muito novos, autorizavam que nós fôssemos atuar a diversos sítios fora de Viseu, porque o Sr. Loureiro ia sempre connosco. Era o Sr. Loureiro que se responsabilizava pelo transporte, por nos levar a casa a horas, por não nos deixar que nos levassem para caminhos piores, por exemplo. O nosso conjunto teve uma característica muito importante, comparando com todas as outras bandas e as histórias dos conjuntos que eu conheço, é que nós praticamente fomos sempre os mesmos. Desde 63 até 1968, praticamente fomos sempre os mesmos. Os que mudámos foram sempre os viola solo e por motivos alheios à nossa vontade. Na busca de procurarmos ter mais sucesso, nós começámos a pensar e idealizar como é que nós poderíamos eventualmente ir tocar ao Casino da Figueira. A Figueira da Foz, na altura, era a praia por excelência de todos os vizienses. E tinha o casino, onde de facto se via todas as semanas grandes concertos, grandes artistas anunciados, etc. e tal. E então nós que fomos de modo próprio, portanto não fomos com cachê, com nada, fomos apresentar-nos que era a tal a nossa vontade de facto de atuarmos. A primeira matiné que fizemos no Casino da Figueira foi numa terça-feira e de facto o casino começou a encher. E num dos fins de semana aquilo esgotou completamente e o casino não tinha mãos a medir para onde meter tanta gente. E então convidaram-nos a tocarmos à noite no Salão de Café. E portanto foi a primeira vez que nós tocámos à noite, onde estava o Segundo Galares a tocar no Salão Nobre, nunca me esqueço, e nós a tocarmos no Salão de Café
em simultâneo, à noite, porque havia gente para os dois salões. Quando passámos do Tubarão, portanto, para o Casino, o que é que nós fazíamos? O que é que nós éramos uma banda? Era uma banda que fazia covers, portanto, copiava as músicas dos grandes êxitos da época. O Casino, de facto, para nós foi a nossa grande escola musical, porque teve parcelas que nos obrigaram a outro patamar, a subir a um patamar diferente daquele que nós vivíamos com os outros conjuntos. Para tocarmos no Casino, tivemos de tirar as carteiras profissionais. Portanto, a outra foi o nível de aprendizagem que o contacto com grandes profissionais nos permitiu e obrigou nós próprios a sermos mais rigorosos, mais esclarecidos naquilo que deveríamos tocar, como deveríamos enfrentar os diversos públicos. Tudo isso foi uma maturidade e um crescimento único que de facto nos deu. Simone de Oliveira, lembro-me do Nicolau Breiner, lembro-me da Amália, lembro-me dos maestros das orquestras, José Santo Rosa, lembro-me do José Estevam, que também me ensinava muito. Tivemos um convívio mais apertado com o Nicolau Breiner, com quem inclusivamente estava projetado nós fazermos uma turnê a nível nacional com o Nicolau, só que os nossos pais não autorizaram. Reportando ainda a 65, o Movimento Nacional Feminino lançou o grande concurso IEE, e então as bandas tinham de se inscrever para participarem nesse concurso. E então nós viemos ao Monumental e na lista das bandas que nos calharam logo por cima os Shakes, que eram já o melhor conjunto de Portugal, tinham acabado de lançar o Summertime, que era o maior êxito dos conjuntos portugueses. E graças ao nível de pontuação que atingimos, fomos selecionados para as semifinais. As pessoas em Viseu começaram a olhar para nós de maneira diferente. E, portanto, isto era a nível nacional, começou a sair em todos os jornais da época e, portanto, teve bastante notoriedade. E não nos esquecemos que o engenheiro Engrácia Carrilho, que era o governador civil da cidade, fez-nos um discurso apelando à notoriedade que nós dávamos enquanto membros de uma cidade do interior, nomeou-nos embaixadores da cidade perante todos os conjuntos, e isto foi um marco, digamos assim, para todos nós. (30 de abril de 66) foi a final do IEE. Portanto, aquilo já havia ali meandros políticos que nos ultrapassavam, enfim, quem é que deveria ganhar, quem é que não deveria ganhar, etc. E, portanto, não teve tanto relevo o que é a final, mas o que teve foi a participação na final. Isso é que foi um marco importante para nós, porque a partir daí muita coisa mudou. No mês de maio, o fotógrafo Germano convida-nos para uma sessão de fotografias por a cidade de Viseu. Uma delas no Hotel Grão Vasco. Fez um postal ilustrado de Viseu, como havia postais da cidade, da sede de Viseu, etc. Nas escaparates, nas tabacarias, havia o postal dos tubarões que eram vendidos. E ele diz que vendeu milhares e milhares e milhares. Nós hoje ainda temos essa recordação desse postal. Na altura, portanto, os Beatles estavam a começar no seu auge, não é? Lançaram um álbum, que era o Sgt. Pepper's, em que tinham na capa umas vestes com umas casacas muito coloridas, berrantes mesmo, e que eram, de certo modo, inovadoras. Ora bem, nós estávamos no Casino da Figueira e o Sr. Loureiro, como sempre, aparece-nos na Figueira a dizer: olhem, o Álvaro, da Alfaiataria Álvaro, propôs-nos fazer umas casacas à Beatles, para vocês usarem. Nós só pagamos os tecidos, mas temos de deixar as casacas, quando nos estivermos a usar, na montra do Álvaro, para ele utilizar. Vocês estão interessados? Nós atuávamos muitas vezes com as casacas, aliás fizeram a capa do nosso primeiro EP, do disco que saiu, e as casacas ficaram no marco também das bandas portuguesas que utilizávamos, enfim, vestes à Beatles, portanto. Isto revela também o empreendedorismo da cidade de Viseu. Fomos a primeira banda a musicar um grande poeta português.
2 anos antes da Pedra Filosofal, nós gravámos o António Gideão com o poema do Homem-Rã. E fomos a primeira banda, ou das primeiras bandas, a gravar só originais. Portanto, não gravámos nenhum cover de nenhuma banda internacional, nenhum êxito internacional. E isso também foi um marco, que hoje, felizmente, começa a ser reconhecido pelos historiadores da música da época, como recentemente o fez a Antena 3, com um programa dedicado só aos Tubarões, diz ele. E foi em setembro de 68 que um dos elementos da banda recebe a notificação de que estava convocado para o serviço militar obrigatório. Aquilo pesou bastante em todos nós, porque era algo que nós não podíamos lutar contra, não havia maneira de tornear, e decidimos, de facto, terminar o conjunto no final do mês de setembro de 1968. Curiosamente, uma das coisas que me para restar é que terminámos o conjunto, mas continuamos amigos. Continuamos os mesmos amigos a reunir-nos periodicamente, relembrando-os que já não estão entre nós com alguma mágoa, porque sentimos a falta deles. O mês de setembro da nossa juventude era o mês da Feira de São Mateus. E, curiosamente, na organização deste encontro de antigos alunos do Liceu de Viseu, que eram tradicionais aos sábados, normalmente durante o mês de setembro, nasceu o embrião e a primeira organização de Os Melhores Anos, que foi em 1993. Todo o cenário da primeira edição dos Melhores Anos inspirado neste modelo dos bailes dos bombeiros voluntários aos sábados durante o mês de setembro na Feira de São Mateus. A festa correu muito bem, a pedido de facto do público voltámos a repetir em 96, onde voltaram os Tubarões a tocar, e foi a última vez que os Tubarões tocaram e estiveram juntos e tocaram em público, digamos assim, durante meia hora, presentearam, digamos assim, o público que estava presente, eram por à volta de 400 ou 500 pessoas, portanto na mesma pista de dança, que já não comportava mais pessoas, de facto, para aquele tipo de festa. Era para ser uma festa, não era para ser uma festa que se repetisse todos os anos. Mas o bichinho ficou nas próprias pessoas, que continuamente começaram a solicitar e quando é que há nova festa, novo encontro, etc. Os atributos que mais me marcaram em toda a vida foi, de facto, este ambiente familiar, que eu procuro cultivar, nomeadamente junto da minha mulher, que é um bastião também ao meu lado, e das minhas filhas e netos, é o ambiente familiar e amigos. E incentiva-me, tudo isto incentiva-me e dá-me muita alegria, porque me levam a ter muito prazer em juntar pessoas. E então tudo aquilo que eu faço ligado a Viseu, nasceu na amizade que eu tive dos colegas de liceu que ainda hoje convivemos como se fosse há 50 anos, 60 anos, e eu tenho muitos amigos e eu gosto muito de estar com as pessoas, gosto muito de estar com as pessoas, porque tudo que eu organizo, desde os melhores anos aos encontros Viseu em Lisboa, seja ou por Viseu, que eu escrevi um livro por Viseu, é esse amor e é tudo por voluntariado puro, portanto eu não tenho nenhum interesse comercial nisso, mas faço porque o prazer que me dá a fazer. E esse prazer é para mim uma alegria muito grande. E eu acho que é uma riqueza e a minha vida tem sido muito rica por isso. Portanto, a festa aglutina tudo isso que eu, ao fim e ao cabo, gosto de fazer, que é reunir pessoas, dar-lhes boa gastronomia de Viseu, que são todos os atributos que me ligam a Viseu, e Viseu é, de facto, uma namorada, foi a minha primeira namorada, e como eu costumo dizer, uma namorada é namorada para toda a vida.